O Congresso Nacional aprovou no início deste ano o projeto que define o serviço civil voluntário. Ele é o trabalho não remunerado prestado por pessoas ou entidades sem fins lucrativos para dar assistência social, cultural, educacional, entre outras, a setores necessitados. Mas, independente disso, o Ministério da Justiça já implantou 2 projetos piloto de serviço civil voluntário. Nós vamos conversar agora com o secretário nacional de Direitos Humanos, José Gregório. Secretário, onde foram implantados esses projetos piloto e como eles estão funcionando? Olha, o Serviço Civil Voluntário, que foi uma realização da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, previsto no Programa Nacional de Direitos Humanos, foi objeto de 2 experiências, está sendo objeto de 2 experiências, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília. Aí não se trata do serviço civil voluntário previsto nesse projeto de lei a que você fez referência, porque esse tem uma abrangência muito grande, é todo e qualquer serviço não remunerado que a pessoa preste. Esse nosso serviço civil voluntário é um projeto específico que foi feito principalmente para atender os jovens de sexo masculino que todos os anos precisam se apresentar para o serviço militar, primeiro se inscrevendo, fazendo o alistamento, e depois, no ano seguinte, indo se apresentar para serem aproveitados ou não para o serviço militar. No Brasil, 1 milhão de jovens fazem o alistamento, e depois, no ano seguinte, esse 1 milhão volta e as Forças Armadas, desse 1 milhão, aproveitam 100 mil e 900 mil voltam para casa, né? Então, a ideia seria absorver esses 900 mil, oferecendo não uma alternativa ao serviço militar, porque a condição básica para eles poderem fazer o serviço civil voluntário é terem sido dispensados do serviço militar. Aí eles ficam 9 meses num programa que abrange educação cívica, direitos humanos, qualificação profissional, principalmente na área da informática, esporte, ritmo, e aqueles que tiverem interrompido o 1º grau voltam a fazê-lo. Nesses 9 meses em que eles estão fazendo essa experiência piloto, tanto no Rio, que são 3.500 jovens, aqui em Brasília, que são mais ou menos 2.400, esse universo de rapazes e de moças, eles, enquanto ficarem fazendo esse serviço civil nos 9 meses, eles ganham meio salário mínimo. Agora, já existe uma previsão para a implantação desse tipo de projeto em todo o país? Bom, nós tivemos a ideia de fazer exatamente esse teste para ver como é que isso funcionaria na prática, de vez que não há nenhum antecedente na história do Brasil. Exatamente para, depois de bem avaliada essa experiência, a gente inclusive poder fornecer ao Congresso, onde existem projetos de serviço civil obrigatório, para que o legislador tenha essa massa crítica e informativa do que é um serviço desse na prática, para fazerem os ajustamentos. Agora, do ponto de vista do governo, se essa experiência for favorável, nós pretendemos, o ano que vem, expandi-la para mais 10 estados, de tal forma que em 4 anos a gente tenha esse serviço civil voluntário, especificamente nessa modalidade, não é? Dos 9 meses, para cerca de 300 mil jovens. Agora, em que setores esse serviço civil está prestando um serviço? Quer dizer, setores de assistência social, hospitais, esse tipo de coisa? Eles ficam 3 meses recebendo aulas teóricas dessas matérias que eu mencionei. E nos outros 6 meses, eles recebem ainda aulas teóricas, mas se engajam em programas comunitários. Quer dizer, mesmo antes desse momento em que eles deveriam passar do serviço teórico para o serviço prático, quando houve
aquela fase mais aguda da seca do Nordeste. Lá no Rio de Janeiro, eles ajudaram no empacotamento de víveres para fazerem a cesta básica para ir para a área da seca. E já participaram aqui em Brasília de campanhas contra incêndio, em razão da seca de Brasília. Quer dizer, a ideia seria essa, quer dizer, a partir de um determinado momento, nesses 9 meses, eles começam a se engajar numa espécie de participação com a comunidade, através de várias campanhas. É difícil, por antecipação, dizer que tipo de campanha é essa. Quer dizer, eles estão se preparando, por exemplo, para participar de uma campanha massiva, a questão de coleta de sangue, não é? A questão de orientação de trânsito. Mas alguns deles já estão sendo requisitados para voluntariamente virem prestar serviços também de orientação ao público em repartições públicas. Eu mesmo aqui na Secretaria Nacional de Direitos Humanos já tenho 10 ou 12 meninos e meninas, quer dizer, rapazes e moças, estagiando na área do Conselho de Defesa da Pessoa Humana, entendeu? Quer dizer, então, os serviços práticos que esses voluntários poderão fazer é um leque muito diversificado. Agora, o Congresso está tomando iniciativas de projetos nas duas áreas, né? Na área do serviço civil voluntário, como eu falei, né? Que, inclusive, ele legitima certas situações que estão acontecendo de fato. Quer dizer, de repente, esse projeto da Câmara agora, né, do Congresso, que já foi sancionado, ele vai legitimar uma situação de fato. Quer dizer, tem pessoas que prestam serviço e depois elas querem cobrar por esse serviço. Quer dizer, o senhor acha que esse projeto vai ajudar nesse sentido, deixar claro que é uma assistência mesmo voluntária? Não, eu acho que esse projeto é meritório exatamente por causa disso. De um tempo para cá, o Estado, quer dizer, o governo, não é mais capaz de fazer sozinho uma série de coisas. Ele tem obrigações que são intransferíveis. Ele tem que ser governo, ele tem que ser Estado. Mas na hora de fazer certas coisas, o governo faz melhor se tiver a ajuda de organizações não governamentais. Ou ONGs, ou fundações, ou instituições, associações, sindicatos, enfim, uma gama enorme de tipo de associativismo, né? E, como sempre acontecia, pessoas apareciam para participar desse tipo de trabalho, participavam e, de repente, mandavam a conta para essas organizações, não é? Por quê? Porque alegavam que a Constituição proíbe qualquer trabalho não remunerado e, como eles tinham participado de campanhas, etc., eles queriam receber segundo a legislação trabalhista. Como não havia nenhuma lei regulamentando esse tipo de trabalho específico, não é? Essas organizações, de repente, tinham que fechar para poder pagar o que esse pessoal cobrava. Então, essa lei foi muito boa, no sentido de criar esse novo tipo de relação que se estabelece entre pessoas e uma associação, não é, para um trabalho, para uma campanha, e que não caracteriza a relação de trabalho. É realmente uma coisa altruística, é uma coisa que, para quem acredita na vida eterna como eu, haverá uma recompensa do outro lado, não é? Agora, quem não acredita vai fazer um trabalho que será reconhecido historicamente. Mas o que não podia acontecer era esse tipo de engano recíproco. Quer dizer, as entidades pegavam esses voluntários, achavam que eles apenas estavam trabalhando em nome dos princípios de ajuda ao próximo e, de repente, se viam na contingência de ter que fechar para poder pagar o que a Justiça do Trabalho os condenava. Agora, esse é um tipo de trabalho novo, de ação, digamos assim, que as pessoas prestam, que não tem nada a ver com a legislação trabalhista. E faltava uma lei que viesse definir isso, e é isso que esse projeto veio muito bem definir. Agora, o meu serviço civil voluntário, dos 9 meses,
tem um parentesco com esse, porque ninguém recebe nada a não ser essa ajuda de custo, que não caracteriza nenhum tipo de remuneração, nem dá direito a qualquer reivindicação trabalhista. No caso desse projeto implantado pelo Ministério da Justiça, existe um limite de idade, quer dizer, pessoas idosos, aposentados, alguém pode participar? São pessoas que têm que ter a idade que prestam o serviço militar normal, quer dizer, 18 anos. Como as mulheres seriam recrutadas? Elas, como é voluntário, abriu-se a inscrição, elas se inscreveram e foram selecionadas. Quer dizer, houve uma procura? Houve procura, quer dizer, no Rio de Janeiro são 3.600 jovens que estão fazendo esse serviço. Vamos pôr 4.000. E é praticamente meio a meio, 2.000 rapazes e 2.000 moças. E aqui em Brasília também a proporção é quase essa. As mulheres são 40% e os rapazes 60%. Os rapazes precisam apresentar documento de que foram dispensados do serviço militar. As mulheres não, porque não existe essa exigência no Brasil. Elas apenas têm que se inscrever e serem selecionadas. Agora, secretário, no caso desse projeto, que já foi, um projeto de emenda constitucional que já foi aprovado no Senado, que está agora na Câmara, que cria o serviço civil obrigatório, quer dizer, os jovens isentos de serviço militar, religiosos e até as mulheres seriam obrigados mesmo, não é uma questão de voluntário, não estou com vontade de prestar um serviço, seriam obrigados por lei a prestar esse serviço, quer dizer, poderiam ser convocados para esse tipo de serviço. O senhor acha que isso é uma coisa boa para o país, isso é uma coisa fácil de ser implantada? Olha, aí já é mais discutível, entendeu? Eu não discuto o patriotismo e o alcance social que quem apresentou esse projeto visa, né? Porque é evidente que o sentido social de um projeto como esse. Agora, na prática, você forçar as pessoas a exercerem um serviço como esse, em primeiro lugar, o custo é enorme, né? Quer dizer, portanto, existe o grande risco de acontecer com esse projeto o que, infelizmente, às vezes acontece no Brasil. Quer dizer, as leis que não pegam, quer dizer, não se transformam em realidade, ficam no papel, né? Em terceiro lugar, que é preciso ver como esse serviço voluntário vai funcionar. Obrigatório, no caso. Não, primeiro avaliar essa experiência que nós estamos fazendo. Voluntário, certo. No voluntário, né, a pessoa vai naturalmente ter que ficar 9 meses. Então vai ser muito importante saber o número de pessoas que vão desistir no meio do caminho, né? Segundo lugar, o problema é disciplinar. Terceiro lugar, o que ensinar para esses jovens. Quarto lugar, a interseção do trabalho comunitário com o serviço civil voluntário. Quer dizer, uma porção de indagações que essa nossa experiência vai poder orientar o legislador de uma maneira mais consistente do que no grau em que o legislador fez esses projetos que está correndo na Câmara ou, se não me engano, no Senado. O obrigatório já foi aprovado no Senado e agora está tramitando na Câmara. Bom, eu acho que quando a gente terminar essa primeira experiência, 9 meses, quer dizer, começou em abril, mais ou menos em fevereiro, nós vamos terminar o serviço, essa primeira experiência, fazer um relatório, fazendo uma avaliação bem criteriosa e vamos mandar aos legisladores para se verificar, se é recomendável insistir no serviço obrigatório ou se estimular cada vez mais o voluntário. Quer dizer, o que eu não tenho é resposta realmente fundamentada para dizer a você se o serviço civil obrigatório pega e é uma coisa boa no Brasil. Eu me reservo dar essa resposta depois que terminar essa primeira experiência no Rio e Brasília. O senhor não tem certeza, então, que o brasileiro já tenha um grau de cidadania, de consciência de cidadania, que seja capaz de prestar um serviço voluntário ou que não precise ser obrigado a prestar esse serviço?
Eu acho que a resposta que a gente está tendo é muito boa. Quer dizer, no Rio houve uma inscrição de mais ou menos 10 mil jovens. 5 mil foram aproveitados, 4 mil foram aproveitados. Aqui em Brasília foram quase 4 mil e metade disso foram aproveitados. Quer dizer, já há um nível, digamos assim, de desejo de fazer alguma coisa gratuitamente, voluntariamente, um nível bastante satisfatório. O que eu não sei é se a gente terá que substituir esse serviço voluntário, se ele der certo, pelo obrigatório. Porque aí já entram outros problemas. Quer dizer, você obriga a pessoa a fazer um determinado serviço numa hora que, de repente, ela está entrando no mercado de trabalho ou ela está fazendo um curso do qual ela não pode se livrar, entendeu? Quer dizer, o obrigatório carece de um tipo de aprofundamento de análise, que eu acho que essa experiência voluntária que nós estamos fazendo vai ser muito boa para a gente poder decidir se faz o voluntário, continua fazendo o voluntário, ou se passa para o obrigatório. Secretário, apesar de ainda haver esse tipo de questionamento, né, quer dizer, se o obrigatório seria realmente uma solução ideal, né, para o jovem prestar um serviço de assistência, agora, esse projeto foi muito bem aprovado no Senado e tem grande chance de ser aprovado na Câmara. No caso dele ser aprovado, o senhor acha que o próprio Ministério da Justiça podia regulamentar, encampar essa ideia e tentar viabilizar isso? Seria o Ministério da Justiça que poderia viabilizar a execução desse projeto? Olha, é claro que, sendo uma lei, ela terá que ser cumprida, principalmente pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Agora, eu acho que, do ponto de vista de timing, quer dizer, de tempo, a nossa experiência piloto do Rio e Brasília vai ficar pronta, inclusive no trabalho de avaliação, antes dos deputados terem que dar a última palavra para esse projeto. De maneira que a minha intenção é fornecer a eles os dados dessa experiência, não é? Para eles poderem julgar se é o caso de insistir no projeto de serviço civil obrigatório ou de, eventualmente, transformar essa obrigatoriedade numa espécie de incentivo para o voluntariado. Nós estivemos conversando com o secretário nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, José Gregori, sobre o serviço civil voluntário e o serviço civil obrigatório. Continuem com a nossa programação.